Olá, amante da sétima arte cinéfila de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Nosso clube do filme hoje está espetacular. Nosso bate-papo vai ser sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô aqui ao lado de duas feras que vão falar para vocês tudo a respeito dessa fantástica, como é que eu posso dizer? Saga não, dessa série, né? Beleza? Maurício, boa tarde pra galera, por favor. Primeiro as damas, né? Pra dar o ar da sua graça aqui. Boa tarde, pessoal. Nossa, rápida. Até flash. David Sebastião, boa tarde pra galera que tá vendo a gente aí. Boa tarde, galera. Vamos tentar destrinchar, né, um pouco da história dos Cavaleiros aqui. Tentar não, você tem que propensar pra falar isso. O David foi que deu essa ideia no começo do ano. Foi em janeiro. Ó, faz tempo a data já. E aí a gente, alguns atropelos, na verdade, esquecimento de minha parte, que eu reconheço isso. Foi em janeiro, foi uma semana, mas final de ano foi até melhor agora, porque a gente tem novidades. Tem que ter algumas novidades para falar sobre a série. Não é verdade? E o Jonathan Julian, ele que fez um TCC, um trabalho de faculdade, apresentou ele. Seu boa tarde pra galera. Boa tarde, galera. Estamos juntos hoje aí. Cara, obrigado por essa presença de vocês dois, né? Pra mim é uma honra poder levar pro pessoal que curte Cavaleiros as histórias que fazem parte das vidas de vocês, né? Porque eu repito, eu não entendo nada de Cavaleiro, eu tenho nada, assim, nada contra, né? Mas como eu estava falando na abertura do programa pela rádio, a gente tem que levar em consideração, apesar de não gostar muito da série, mas reconhecer que a série faz um grande sucesso. E aqui no Brasil foi que ela explodiu, não é isso? David, como é que foi o teu primeiro contato com Cavaleiros? Bom, como eu estava falando, não sei bem, né? Porque Cavaleiros estreou no Brasil 1º de setembro de 94. Né? E aí, daquele boom da Manchete, quando tem as séries, os tokusatsus, né? Aí a gente estudava pela manhã e à tarde se prendia justamente para assistir os animes, né? Na TV Manchete. E aí a gente tá assistindo não só Cavaleiros, mas Yu Yu Hakusho, Shurato, Super Campeões, Rei Jasper, Jiraiya. E os Cavaleiros chamou a atenção. Né? Então acho que a partir desse momento, desse boom que deu na Rede Manchete, foi quando a gente realmente começou a gostar dos Cavaleiros e, claro, pelos bonecos, né? Bendita, extinta Rede Manchete. E você, João? Mesmo também? Basicamente a mesma história. Basicamente a mesma coisa. Na época eu ainda era muito pequeno, não lembro assim como realmente peguei o gosto, mas lembro de ter sido uma das primeiras animações que eu acompanhei e daí foi pra vida toda. Paixão à primeira vista. Exatamente. Quantos episódios ou quantas sagas existem? Aí vocês vão me corrigir se eu errar. São episódios ou são sagas? Ou são sagas que viraram episódios? Como é que é isso? Então, são algumas sagas, cada saga dividida por episódios. A primeira que foi a saga do Santuário, que são 73 episódios, seguida de Asgard, Poseidon, que foi o que a Manchete exibiu nos anos 90, depois a saga de Hades, que foi lançada em meados dos anos 2000, e aí vem os spin-offs, Lost Canvas. Calma, pera aí, para não dar o título na minha cabeça. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que a Manchete já começou exibindo duas sagas depois da estreia? Isso, ela lançou 3 sagas, a do Santuário, a saga de Asgard e a saga de Poseidon. Aí finalizou o anime na época da Manchete. Posteriormente, por meados dos anos 2000, a Toei Animation lançou a saga de Hades em vídeo. Aí foi direto para home video. Direto para vídeo, que até então só existia no mangá. E depois disso vieram outros mangás que posteriormente foram animados também. Veio o Lost Canvas, depois a animação do Ômega, Alma de Ouro e por aí vai. Eu, assim, repito, eu pouco vi da série, mas o pouco que eu vi achei interessante. Mas como eu peguei o bonde andando, eu não entendi nada. O que é isso aí? Quem é essa deusa aí? Quem é essa mulher? Eu queria saber, se você adentrar em esmiuçar mais algumas coisas sobre esses personagens, de onde surgiu, né? Quem foi que teve essa ideia? Porque a produção é japonesa? Eu estou errado? É japonesa. Você sabe de onde surgiu? O autor, né, o original é o Masamu Kurumada, o gênio Masamu Kurumada, que pegou a mitologia grega, né, e aí começou dentro dos animes, dos mangás, né. Ele mais pra cá, né? Isso, ficar aqui, é só ver você por Ele inteiro. começa, né, a fazer justamente isso, a pegar toda a mitologia grega, os deuses do Olimpo, né, as constelações, né, então eu mesmo comecei aí a gostar de história, eu estava até falando com o Jonathan lá fora, eu mesmo comecei a gostar de história, eu mesmo sou professor de história hoje, exatamente, por conta dos Cavaleiros. Não, tá brincando comigo, cara. Não, pera aí. Quer dizer que os caras influenciaram a... Isso, inclusive, eu até dei uma aula na escola onde eu trabalhava, sobre a mitologia grega, onde eu peguei o episódio 0 dos Cavaleiros. Cara, que coisa, e joguei para os meninos assistirem. Show. E eles depois saíram pesquisando quem era Poseidon, quem é Hades, quem é Atena, né? Então, o que significa Pégaso, enfim. Cara, que massa, que massa. Então, eu acho que o Masamu Kurumada, que é o autor original, ele fez uma jogada de mestre. A jogada dele foi fantástica em pegar justamente a mitologia grega e fazer toda essa história. E se você for ver, até hoje, assim, o último,
que saiu, que é o Soul of Gold, né, que é a Alma de Ouro, ele pega um pouco da mitologia grega, pega um pouco das constelações, pega a mitologia nórdica, junta tudo, faz uma salada e fica legal. Cara, tem que diga, né? Que de repente você tem uma ideia fantástica. Isso foi lançado mais ou menos quando foi o surgimento de... Em 86 no Japão, através de mangá. Posteriormente, em 88, começou a animação no Japão. Ah, pera, desculpa te interromper. Quer dizer que toda essa história dos Cavaleiros começou com o chamado a revista de quadrinhos japonesa, que chama-se de mangá, não é isso? Como que é lida de trás pra frente, né? O japonês é esquisito, né, cara? Aí tem o olho puxado, é de trás pra frente que ele lê. Há exatamente 31 anos, né? 31 anos. Só tem esse tempo, os Cavaleiros? É mesmo? Minha idade, né? Não, assim, você nasceu na época dos Cavaleiros. Não, porque eu nasci junto com você. Né? Porque é o seguinte, eu tô me referindo, pode ser até um absurdo que eu esteja falando, gente, mas como eu falei, não é muito minha praia. Mas pelo sucesso que eles têm no mundo todo, praticamente, eu pensei que já estivesse com 40, 50 anos, praticamente. Então, basicamente, é um grupo, assim, como é que eu digo? São personagens literalmente recentes, que estão ainda, assim, recentes que eu digo. Repito, gente, eu tô com 56 anos, então, a nível de tempo, eu pensei que, por exemplo... Você é do National Kid, né? Aí, você lembra o pensamento, exatamente. Eu sou da National Kid, então, quer dizer, eu pensei que fosse mais ou menos nesse período, mas não, a ideia que surgiu há 30 anos, é isso? 31. 31 anos atrás, e foi uma coqueluche. Agora eu pergunto para vocês, agora você vai dar espaço para ele falar um pouco, tá bom? Jonathan, o sucesso dos Cavaleiros começou no Brasil, ou ele já tinha sido, já estava como febre, como coqueluche em outros países? Não, ele já tinha um sucesso estabelecido em outros países, já era considerado no Japão, chegou na Europa, principalmente na França e Itália, ficou muito forte, teve uma passada pelo México também que teve destaque, e aí quando chegou no Brasil, de início, nenhuma emissora se interessou muito por aquela obra. Isso aí eu lembro. Só que então... A Globo também, né? Ofereceu pra Globo, mas não, a primeira emissora que foi oferecida foi a Globo, né? Acho que foi a Bandai, não foi nem a Toei, foi a Bandai que ofereceu, porque elas queriam vender boneco. Isso. A ideia deles é vender boneco, não é nem o anime. Era vender o boneco porque a febre era o boneco. Era você estar lá com aquela montando aquelas peças. Que é legal, que é bem legal. Que é bacana. Né? E ofereceram pra Globo. E foi justamente naquela época que tinha aqueles desenhos americanizados, Thundercats, né? He-Man. E aí a Globo não. Como é que eu vou pegar aquele desenho tosco pra eles, tosco, que é o desenho japonês, né? E jogar aqui não, então não quero. Então... Isso, daí chegaram então com a mesma oferta assim, para vender boneco na Manchete e propuseram, olha, tá aqui um pacote, 52 episódios para vocês exibirem de graça, sem custo, em troca no comercial, passa aí o comercial dos bonecos. Aí tem que vender boneco. É só isso. Aí o Eduardo Miranda, que era o diretor de cinema da Manchete, pegou os episódios, assistiu e disse, não tô entendendo direito, não legal. Mas foi... Era o eu da vida, eu não tô entendendo nada, joga aí. Mas ele sentou, é de graça mesmo, né? A grade não tinha o que apresentar, a grade tava pobre de programação. Tá ainda bacana, mas deixa eu acompanhar melhor. Ele parou, assistiu os episódios, viu a mensagem que a série queria passar, uma mensagem de amizade, de companheirismo, superação, e deu aval para passar. Cara, que terminou sendo um sucesso, reprisando várias vezes os episódios, vendendo centenas de bonecos, e tá aí o sucesso até hoje. Quer dizer, felicidade. Eu acho, Edson, o seguinte, assim, eu acho, em 96, 97 por aí, a própria Manchete chegou a bater as novelas da Globo, justamente exatamente, com isso é verdade, né? Então, aí eu acho que depois, assim, o próprio Boninho, acho que ele se arrependeu de não ter pego de graça os Cavaleiros a passar nas manhãs da TV Globo, né? Inclusive, quando a Band reprisou os Cavaleiros, a Globo ainda tentou comprar a saga de Hades, mas não conseguiu. Foi mesmo, a Globo tentou, que foi justamente na época que tava o Digimon, Dragon Ball estourado nas manhãs da Globo, e a Band reprisou as sagas clássicas, e a Globo tentou comprar a saga de Hades para passar pelas manhãs, mas aí não conseguiu, né? A Toei Animation ainda segurou, tal, não sei o que. Creio eu que eles queriam realmente lançar em DVD para venda, acho que é o projeto de marketing deles. Rapaz, é curioso, porque você tem todo esse sucesso. Você falou que na Europa ele explodiu, né? Mas e nos Estados Unidos ele foi bem aceito ou não? Não, os americanos já não viram com muito bons olhos, principalmente a questão da dublagem também americana é um pouco mal feita, assim, não transmite mesmo a emoção dos personagens. Então, para os... Desculpa, mas vamos combinar.
para dublar aqueles personagens não precisa muita coisa não, vamos combinar. Porque ele não tem muita articulação, você, o próprio traço dele não é um traço muito rico. Né? Você tem que concordar comigo, não estou tirando os méritos da animação. Mas assim, em termos de produção, então, o norte-americano ficou com dificuldade, achava ruim a dublagem. Isso, tanto a dublagem quanto a série em si, para eles não foi atrativo. Eles era concorrente, né? Julgaram que não era algo interessante, então nos Estados Unidos foi exibido durante um tempo, mas não conquistou. E aí, agora recente, eles tentam entrar no mercado americano com o Ômega. É tanto que você vê os traços do Ômega, ele lembra muito o Ben 10. Que inclusive até o cara que desenha, não esqueci o nome dele agora, o cara que desenha o Ben 10, ele que desenhou o Ômega. Simejo Murukai. Piada ridícula essa mas os fãs, né, da série clássica, eles não gostaram porque não identificavam a armadura no desenho, né? Eles achavam que era como se fosse um Power Ranger, uma roupa, né? Agora ainda assim, no Ômega, de início realmente teve esse problema das armaduras parecerem mais roupas coladas no corpo, os traços serem mais simples. Mas o intuito do Ômega também foi atrair uma geração nova de fãs, justamente essa criançada de hoje em dia, que vê um anime mais colorido, mais suave, sem tanta carga violenta como era o Cavaleiros Clássico. Então nisso o Ômega acertou e de certo modo ouviu os fãs nostálgicos também, porque na segunda temporada já colocaram porque foi tão ruim, o Ômega, é tão ruim a primeira temporada do Ômega, que eles pega assim os cavaleiros. É o Fonte tá falando, viu? O Fonte tá falando. O Ômega, a primeira temporada do Ômega você não entende peteleca nenhuma. Né? Realmente quem acompanha a série vai tentar entender. Mas quem é o moleque novo que tá vindo agora para tentar entender, não entende nada. E aí na segunda temporada é tanto que eles começam a pegar os personagens clássicos, né? Os 5, Seiya, Shun, Yoga, Shiryu, Ikki, Athena, já enfim, né? Então eles começam a resgatar os traços das armaduras, é mais parecido com a série clássica, e aí ele vai agradar aos novos e aos antigos. É o risco de uma das novidades que a Netflix, né, vai... Guarde isso aí é mais pra frente, a gente ainda está tentando dar um gancho a respeito, eu quero saber bem, eu quero tentar mergulhar nesse assunto, nesse aspecto dessa evolução, primeiro pelo fator de não ser, não vou dizer que eu não sou fã, não sou fã porque eu não conheço a fundo, né, mas, bom, a Manchete lançou, passou quanto tempo em exibição na Manchete? Acho que 3, 4 anos por aí. Acho que até o final da Manchete até mesmo. Até o final da Manchete ficou exibido. Até Cavaleiros segurou um pouco a crise da Manchete. Deu mais um fôlego para ela por um tempo. Só que depois, infelizmente, por conta de tanta reprise, de as outras animações que eles exibiam não ter o mesmo chamado que Cavaleiros tinha, terminou pela Manchete. Que eu acho que das poucas animações que teve um chamado como Cavaleiros, mas não tanto, acho que foi Super Campeões e Yu Yu Hakusho. É tanto que o Shurato lembra muito os Cavaleiros, mas não teve a mesma repercussão. Tanto é que Shurato e Samurai Warriors, que eram contemporâneos dos Cavaleiros na época da Manchete, foram lançados pelos concorrentes da Bandai para também vender boneco e lucrar. Só que não tiveram o mesmo sucesso que Cavaleiros. É porque fatalmente a comparação ia ser visível a questão de que era uma cópia mal feita de uma equipe, de uma animação que conquistou o Brasil literalmente. Em relação ao Brasil, pode-se dizer, ou eu estou errado nesse pensamento, que o Brasil seria assim, o berço não, mas foi aqui no Brasil que eles tiveram o maior sucesso, ou em outros países também o sucesso chegou tão alto quanto aqui no Brasil? Não sei se o Brasil é o país de maior sucesso, mas sem dúvida é um dos maiores. Eu acredito que ficaria muito próximo da França, que o sucesso foi muito alto. A França lá, também foi lá em cima, e né? também no Japão, sendo que no Japão são um pouco distintos os gostos. Por exemplo, no Japão eles gostaram muito... Eu só tô se afastando da tela, é pequenininha a tela do celular, mas eu vou se afastar, eu vou ficar aqui sozinho aqui. No Japão eles gostaram muito da animação do Ômega, a geração nova achou bacana, gostou do traço, já tiveram um gosto menor pelo Lost Canvas, foi uma animação considerada um pouco mais adulta na animação, no enredo. Muito mais adulta. Já que no Brasil foi o oposto, pelos fãs de Cavaleiros terem tudo na faixa de uns 30 anos, já tem um gosto melhor pelo Lost Canvas e que é a saga mais adulta. E critica como eu acabei de criticar o Ômega. E eu prefiro o Lost Canvas, né? Mas assim, no caso, essa saga que foi focada para o infanto juvenil, também teve sucesso, ou seja, conseguiu atingir o público. Mas eu acho que aqui no Brasil teve um fator principal para a série estourar no Brasil inteiro, que é a dublagem. Isso. Porque existe, Edson, a dublagem.
antes dos Cavaleiros e depois dos Cavaleiros dos Zodíacos. Né? Muitos dubladores, principalmente o Eros Baroli, que é o que dubla o Seiya, ele fala justamente isso, que os fãs começam a ter fãs de dublagem a partir justamente disso, a partir dos Cavaleiros, entendeu? Então, você reconhece o dublador. Então, eu assisto os Cavaleiros dos Zodíacos, eu conheço o Eros pelo Seiya, mas eu assisto um filme e digo, é o Seiya que tá ali, não é nem o Eros, é o Seiya. Então, olha a dublagem do Yoga, é o Yoga ali, né? Então, eu acho que o que deu o boom realmente assim nos Cavaleiros foi a dublagem. A dublagem aqui no Brasil, ela é perfeita. Falar em dublagem, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Bruno San Gregório. Eu só não vou lembrar agora, mas você lembrou que a saga que ele dublou, que é Do Ômega. Ele dublou que é aquele que David não gostou. Ele não gostou da saga, mas a dublagem tá perfeita. A tá perfeita. É a mesma saga que você tem na sua coleção. Tem. Tá, sim. Então, no caso, o Bruno bateu papo com a gente aí, falando um pouco da experiência que ele teve aqui no programa Clube do Filme, em março, né? Que ele participou do evento Mystic G3. E recentemente, nos dias 29 e 30 de novembro, ele também participou do evento lá em Recife, foi convidado para falar sobre dublagem. E aí ele aproveitou e mandou uma mensagem para a gente aqui no programa. Bruno, forte abraço. Está casando hoje. Salve de palmas para o Bruno. Palmas aí para entrou para a ala dos homens sérios agora, viu? Bruno, obrigado aí pelo apoio, tá, cara? Sucesso para você na sua empreitada. Mas então, no caso, uma questão. Quantas sagas foram lançadas na Rede Manchete? E só existe isso ou depois que a Manchete saiu do ar, continuaram sendo lançadas outras sagas a nível mundo? Bom, na Manchete foram exibidas 3. Foi a saga Só três? Só 3. Santuário, Asgard e Poseidon. Santuário, Asgard e Poseidon. Depois foi lançada a saga de Hades, que era a última que só existia no mangá e que faltava ser animada. Aí, a partir disso, o que começa a ser lançado são os spin-offs, que são materiais feitos por outros autores que vêm para complementar e contar algumas histórias paralelas da trama de Cavaleiros. Aí veio o mangá do episódio G, que é focado nos Cavaleiros de Ouro, a animação Alma de Ouro, o mangá do Lost Canvas e a sua animação, o livro Gigantomaquia, o filme da Lenda do Santuário, que é em CGI. Então tem muita coisa de Cavaleiros para vários públicos. Inclusive, a Lenda do Santuário, esse filme é a comemoração aos 30 anos de Saint Seiya. Esse filme é o que foi feito em CGI. Isso. No caso, a animação computadorizada, né? Cara, eu fico pensando aqui, né? Inclusive até em uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de me encontrar com o David, era, poxa, por que não lançaram ainda um filme em live action dos Cavaleiros? É uma das novidades, né? Que vai ser divulgada agora, em dezembro. Mas em live action? Live action com atores. Daqui a pouco você já tem até o nome do isso. diretor. Eu discordo com o diretor, porque tem outra pessoa, um diretor famosíssimo, que é fã dos Cavaleiros. Aguenta aí, a gente vai falar já sobre isso. Eu não estava sabendo dessa questão, cara. Eu como cinéfilo não sei se é cruel, mas tudo bem, porque é a minha área. Mas quer dizer que eu ouvi muito comentários sobre essa questão, mas nada que fosse constatado, nada que fosse confirmado. São as 3 novidades, né? Que é a da Netflix. Segura até o final do programa para dar audiência, porque isso aí é que vai bombar. Então, independente até mesmo do que ele está comentando aqui agora. Mas então, existe essa. Existe. Tá em preparação e tal. Inclusive, eu até fiz uma lista de atores que eu gostaria de ver contracenar. Pô, legal, essa eu quero saber. Eu fiz assim, são atores. Porque eu vou dizer o seguinte, você que é fã da Marvel e da DC, seria a única oportunidade de ver todos os atores que faz Batman, Homem de Ferro, Wolverine, tudo, seria no filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Aí daqui a pouco a gente fala. Você concorda com ele? Rapaz, acho que... Oi, Melry. Acho que fica... Primeiro fez isso aqui pra mim, não sei o que quiser. Fica um pouco complicado. Acho que no universo de Marvel, DC, por mais que tenha atores de renomes, atores que têm qualidade, para um projeto de um filme baseado numa animação japonesa, talvez ficasse melhor utilizar os atores orientais mesmo. Mas aí eu já discordo. Opa, temos aqui Temos aqui uma Os únicos discordância. casos em Cavaleiros que eu acredito que poderiam utilizar atores ocidentais seriam pro personagem Yoga, que ele é russo, a deusa Atena, que é grega, e os Cavaleiros de Ouro, se forem participar. Mas os outros protagonistas acho que ficariam melhor japoneses. Defenda porque você eu já gostaria de ver discordo porque é o seguinte, porque a gente tem animes que foram feitos live action por orientais e que é uma porcaria. Entendeu? É uma porcaria. É um risco a se correr. O que está agora, justamente nesse filme dos Cavaleiros, eu digo, é justamente isso. É oriental porque a produção é chinesa. Então, é oriental ou ocidental? Chinesa ou japonesa? É japonesa com chinesa, né? São as duas.
E o diretor é de outra nacionalidade. Tá, aguenta aí. Bom, eu vou concordar em parte com todos os dois pelo seguinte fato. Eu acho que deveria se preservar a questão da orientalidade. Não sei nem se existe essa palavra. Por uma questão até mesmo do surgimento que foi no Japão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os atores japoneses são poucos que têm uma expressão sem ser exagerado. Porque se você pegar os filmes japoneses, a atuação é muito tosca. Isso. Eu acho que só poderia entrar ali o Jack Chan e Jet Li. Só. E você guardar as devidas proporções, em termos por serem mestres. Jack Chan vai fazer o Dogo e acabou. Jet Li e o Shiryu. Tá bom, aí que vocês estão falando com toda propriedade. Mas assim, então eu acho que em questão de expressividade, e até mesmo para pegar um mercado muito maior, aí é quando eu concordo com você, David, no sentido de você lançar para um mercado internacional e que vai cativar. Porque de repente o cara não conhece como Inclusive, tem um grande ator que é fã dos Cavaleiros. E quando surgiu a primeira oportunidade de ser lançado o Cavaleiros com live action, ele se propôs a financiar uma parte do filme e dizer: eu quero ser o Saga de Gêmeos. Bom, então, veja bem, eu acho que deveria sim, a questão de ser o original, de onde surgiu, perdão, de onde saiu, de onde se originou toda essa história, deveria ser feito sim com atores japoneses. Mas aí tem esse pecado, entre aspas, que eles não têm muita expressividade, ou seja, eles exageram nas expressões, né? Então, assim, não sei, vocês aqui vão falar mais adiante em relação a essa produção, se esse elenco é um elenco norte-americano, mas eu acho que mesmo que tenha um elenco de peso, como os principais norte-americanos, deverá ter alguns personagens que serão interpretados por atores chineses, japoneses, até porque, como eu falei, não são todos os atores japoneses que têm um excesso de expressividade, mas existem aqueles que se destacam que são bons. Eu acho o Masami Kurumada, ele muito inteligente. Os próprios cavaleiros, todos eles não são japoneses. Nem eles todos, não são, nem os todos. protagonistas. Os protagonistas eles são, também tem isso. Mas você pega, vamos supor, Aldebaran de Toro, ele é brasileiro. E tem um personagem que é brasileiro. Sério? Bem, isso aí... Tem um show de Capricórnio que ele é espanhol. Tá, pera um pouco. Vamos dar nome aos bois. Porque isso aí é mais um assunto que a gente tem que abordar dentro de um bloco específico. Quer dizer que vocês estão dizendo que a saga que abrange os Cavaleiros do Zodíaco, eles têm diversos, sendo o quê? Etnias. Isso, diversas nacionalidades. Que legal, cara. Eu acho que o Masami Kurumada já foi tão inteligente que eu acho que ele pensava, sonhava em um dia transformar em live action os Cavaleiros, que eles reconhecem o erro, né, dos atores orientais, e acho que eles já pensam nisso, então vão colocar ali, não sei, acho que bom, eu vou falar, teoria da conspiração. Eu vou falar pelo que vocês comentaram aqui. Eu acho que até pelo fato dele, talvez eu tenha nem pensado isso, ou talvez tenha, mas do meu ponto de vista eu acho que ele quis, de certo modo, mostrar que esses personagens são homogêneos, ou seja, você tem personagens que podem estar no Brasil, que podem estar na Rússia, que podem estar na Inglaterra, enfim. E aí, e talvez até por uma questão de esperteza de marketing da parte dele também, para aproveitar e chegar nesses países oferecendo um produto que tenha toda essa ligação, né? Porque se você pegar bem direitinho, quando você vai para um universo DC e universo Marvel, é só americano. É só americano. É difícil você ver um asiático. Tem negro agora por Pantera Negra, né? Mas mesmo assim, ele é um... E é aquele lance politicamente correto. Exatamente. Né? Então tem que ter um negro, tem que ter um... Eu acho que os Cavaleiros, ele foi o primeiro anime, vamos dizer, desenho, como queiram chamar, politicamente correto. Porque você vai ter justamente o oriental, o ocidental, o brasileiro, o russo. Você vai ter o negro, que o Aldebaran é negro. Você vai ter o indiano. Só né? corrigir assim, no caso do Aldebaran, ele é negro na animação. Na animação, já no mangá ele é loiro, que tem gente até que diz, não, o Aldebaran deve ser descendente de alemão. Ele é aquele galego, 2 metros de altura, forte. Então acho que só assim, nesse ponto do Aldebaran na animação erraram um pouco. Mas tem o Krishna de Krisaor, que é indiano. Né? Já tem o Shaka de Virgem, que é indiano também, mas é um indiano loiro do olho azul. Então ele variou, mesclou em vários sentidos. E aí você pega também, pode ser, recentemente disse que o Lanterna Verde é homossexual, né? E aí você já no próprio Cavaleiros você já tem aquela ideia do Shun ser homossexual. Mas aí já é uma outra vertente. Mas é uma coisa mais politicamente correta, né? Assim, precisamos dizer, o Cavaleiros o Masami Kurumada ele foi muito inteligente em relação a tudo. Maravilha. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo gravado aqui na nossa aqui gravado, e a gente volta já, aí sim já falando sobre a classificação, né, sobre as sagas que existem nos Cavaleiros, beleza? E sobre os personagens. A gente volta já.